Buenas, galera. Vamos dar sequência então às nossas aulas, essa última parte do conteúdo aí de geologia, conforme está no plano de ensino de vocês, né, das atividades remotas. A gente vai falar agora então de deriva continental e suas consequências, né? Vocês já sabem que as consequências da deriva continental são assustadoras, né? A gente já vai falar delas, tá? Mas vamos lá, o que é essa tal dessa deriva continental? Vamos começar aqui olhando, observando. Isso aqui que está aparecendo aqui do lado não é um mapa, né? É uma imagem de satélite trabalhada. Aliás, são milhares de imagens trabalhadas aí. Foi montado o quebra-cabeça para representar a superfície do nosso planeta. Mas lembra, obviamente, o desenho do mapa mundi que a gente conhece, ok? No momento que a gente começa a observar esse mapa, vocês vão perceber desertos, vocês vão olhar as cores, o azul das águas, o branco da neve, né? Lugares onde tem desertos, como aqui na Austrália, aqui na África, né? O próprio Atacama e tal. Mas o que eu quero que vocês observem nesse momento é a forma dos continentes, né? Especialmente esses dois aqui, ó, certo? Se eu tivesse aqui a oportunidade nesse momento de pegar e arrastar esse continente, estão acompanhando com o mouse aí do lado, né? Pegar esse continente aqui, ó, a parte sul do continente americano, a América do Sul em si, né, essa subdivisão do continente americano aqui é a América do Sul, e conseguisse arrastar ela para cá, olha só como esse encaixe aqui é justamente este encaixe aqui, certo? Olha aqui a ilhazinha de Madagascar, né, aqui que fica a ilha de Madagascar aqui no continente africano. Se eu trouxer ela um pouquinho para baixo, ela se encaixa perfeitamente aqui, ó. Né? Olha só aqui, ó, essa aqui é a ilha Papua Nova Guiné, certo? Olha só como ela se encaixa aqui nessa parte da Austrália. São diversos encaixes aqui que começam a chamar a atenção. E esses encaixes começaram a chamar a atenção de um cara chamado Alfred Wegener, né? Um alemão que viveu aí entre 1880 e 1930, se eu não me engano, certo? O Alfred Wegener ele teve uma observação diferente lá na época que ele viveu, observando a forma dos continentes. Mas espera aí, pode ser só coincidência? Ah, mas tem muitos lugares que não se encaixam. Claro, os tempos mudaram, né? O tempo passou e algumas formas foram alteradas, digamos assim, das partes litorâneas dos continentes que não se encaixaram mais. Mas grande parte delas continuam se encaixando. E aí o Alfred Wegener ficou mais ainda fascinado com essa situação quando ele começou a perceber que espécies de animais, fósseis de animais e de vegetais eram encontrados em mesmos lugares, em lugares muito distantes divididos pelos oceanos. Como assim, por exemplo? Imagina encontrar um fóssil de um vegetal ou de um animal de pequeno porte aqui no litoral brasileiro e esse mesmo fóssil, né, desse mesmo tipo de animal ser encontrado aqui. Opa, como é que esse animal viajou praticamente 5, 6 mil quilômetros de distância de oceano, né, para ter dos dois lados? E especialmente até de insetos acabou acontecendo essas descobertas. Então o Alfred Wegener começou a elaborar uma teoria. Um dia, todos esses continentes que hoje estão separados, né, que a gente tem os 6 continentes, todos eles um dia foram uma massa única continental, o que era chamado então de Pangeia. Então a partir daqui, ó, vocês vão ver que vai passando um gifzinho aqui do lado, mostrando essa divisão continental conforme ela foi acontecendo, conforme ela foi se estabelecendo. Então, aproximadamente 225 milhões de anos atrás, alguma coisa aconteceu com Pangeia, que se dividiu em duas massas continentais, a Laurásia, né, como vai passar ali, ó, quer ver, ó, Pangeia, né, uma massa continental única, e ela se divide, se forma Laurásia e a Gondwana, e a partir de um certo momento começa a divisão então continental. Ou seja, alguma coisa aconteceu aproximadamente 225 milhões de anos atrás, que fez com que os continentes, eles se separassem, né? Eles eram uma massa única e se separaram. Aí são outras teorias. Aliás, tomem muito cuidado quando vocês falam a palavra teoria. Tá? Por quê? Porque quando tu fala uma palavra teoria, você tem que se embasar em algumas coisas que podem ser comprovadas, algumas situações que embasam esse teu conhecimento para tu formular uma teoria. Então é extremamente errado dizer assim, ó, a teoria da Terra plana.
né? Vamos ter que falar disso, não adianta, né? Não existe teoria da Terra plana. A Terra é redonda, é fato, geóide, como a gente já estudou, certo? É fato. Não existe tu ter uma teoria e dizer agora uma coisa que a gente já tem conhecimento, já tem certeza. Entendeu? Então a teoria de Wegener ele se embasou em várias verdades e também teve que se embasar em alguns conhecimentos que estavam sendo construídos, mas que na época ainda não tinham condições científicas ou tecnológicas para se comprovar isso. Certo? Como é que funciona a teoria de Wegener para explicar então que os continentes, eles, entre aspas, né, na verdade, caminham, andam, né, eles estão se locomovendo, se locomoveram e continuam se locomovendo. Ele usa a teoria das forças de convecção, né, a convecção do calor. Ok? Como que funciona isso? A gente já estudou o interior da Terra e viu que quanto mais para dentro, acompanha o mouse lá, ó, quanto mais para o interior da Terra, mais quente é. Ou seja, a temperatura do magma aqui é inferior à temperatura do magma aqui embaixo. Então ele começa a fazer esse movimento aqui, ó, de convecção. Ele busca o calor lá embaixo e vai lá em cima. É mais ou menos um movimento semelhante. Claro, em proporções bem menores, né? Uma chaleira fervendo. O que é a bolha da água quando a água está fervendo? Ela está indo lá embaixo, busca o calor e vai lá para cima. Busca o calor e vai lá para cima. Então ela fica fazendo esse movimento. Esse movimento às vezes pode ser no sentido horário ou pode ser no sentido anti-horário, né? Lembrando, se é horário, no mesmo movimento dos ponteiros do relógio. E se é anti-horário, o horário inverso dos ponteiros do relógio. Tá? Então nessa situação está acontecendo justamente isso. Ó. Vai para um lado aqui o movimento e vai para o outro lado aqui o movimento. E o magma começa a criar um atrito com a crosta, que, em outras palavras, né, o que mantém a crosta, que divide ela do magma, é a placa tectônica. Ela está ali embaixo, é a parte mais sólida da crosta, que está um pouco abaixo dela. Então, conforme esse magma vai esfregando, né, ele vai se esfregando, ele vai provocando esse deslocamento da placa tectônica, certo? O que se tem de teoria para dizer que, e como que isso funcionava aos 230, 250 milhões de anos atrás, quando a placa tectônica era uma coisa só? Existia já esse movimento? Provavelmente existia, mas a placa não tinha acontecido nada para ela se dividir no que são hoje aproximadamente 50 placas tectônicas, né? Existem 15 que são mais famosas por serem as maiores e outras menores, ok? Mas alguma coisa aconteceu que provavelmente pode ter sido o choque de um meteoro ou uma grande explosão interna dentro do manto da Terra, alguma coisa assim, que fez com que a placa se quebrasse e aí essas placas começassem a se locomover, tá? Então aqui a gente vê uma situação, né? Isso aqui é um GIF também que está mostrando o que aconteceria aqui, ó, né? Uma placa tectônica indo de encontro à outra, porém uma ela acaba entrando dentro do manto e conforme ela entra dentro do manto ela começa a derreter, ela forma mais magma, o que pode vir a provocar então uma cadeia de montanhas, um vulcão, alguma coisa assim. E esse GIF que aparece aqui do lado é tentando mostrar para vocês assim, a evidenciar melhor como é que funcionaria essas forças de convecção, né? Ó, aqui acontece o atrito, ó, o atrito do magma com a placa tectônica, que daí faz essa placa tectônica se movimentar. Quando eu falo em placa tectônica se movimentando, vocês têm que imaginar uma velocidade extremamente baixa. Tá? Baixa no sentido das velocidades que a gente conhece. Porque uma placa tectônica, dependendo aí das placas que a gente tem placa que se movimenta 2 centímetros por ano, tem placa que se movimenta 1 centímetro por ano, tem placa que se movimenta 3 centímetros por ano. É uma velocidade extremamente pequena, né? Mas como vocês já estão vendo aqui nesse desenho, vocês já estão bolando na cabeça de vocês como é que acontecem os terremotos, né? É justamente quando uma placa tectônica se esfrega ou se bate contra uma outra, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, como eu falei para vocês, ó, ao todo no mundo são 55 placas tectônicas, sendo que existem as 15 principais, que são essas que aparecem o nome certinho aqui, e 40 menores, que são pedacinhos de placa que não chegam nem conseguem ser representadas, por exemplo, no mapa desse tamanho, como a gente está vendo aqui do lado, ok? Esse mapa aqui, essas linhas pretas, é justamente o limite de uma placa com uma outra. Então aqui é a placa africana, né? Em cima da placa africana eu tenho o continente africano. Eu tenho a placa indiana, que a Índia está aqui em cima, mas ela pega toda essa parte que inclusive engloba
a própria Austrália, a placa Antártica, a placa Sul-Americana, a placa de Nazca, né, a placa do Pacífico, enfim, todas elas evidenciam mais ou menos a localização que elas estão. É como se essa divisão aqui estivesse aproximadamente uns 20 a 30 quilômetros abaixo da crosta, que é onde está a placa tectônica, né, a média de profundidade delas é mais ou menos isso. O que são esses pontinhos vermelhos aqui? Ó? É onde acontecem vulcões ativos. Então, olha só como coincide muito os vulcões ativos estarem distribuídos em lugares onde tem o choque ou a separação, né, de placas tectônicas. Existem alguns vulcões, como aqui na África, que estão meio perdidos assim em relação a não estarem em zonas de encontro de placas, né? Mas na verdade a própria placa tectônica ela pode ter furos nela, que é chamado de hotspot, ou trazendo para o português, ponto quente, né? Ou seja, é um furo onde consegue passar o magma e aí formar um vulcão na superfície. Não necessariamente é o limite da placa, mas a placa existe uma rachadura, um furo nela que permite a passagem e formar um vulcão, digamos, em lugares fora do limite de placas, tá? Então aqui vocês veem, por exemplo, que eu chamo a atenção já aqui, ó, é para vocês prestarem atenção no território brasileiro, né? No território brasileiro aqui, ele está bem no meio aqui da placa sul-americana, né? Placas que estão próximas a gente, faz limite com a nossa placa, a placa de Nazca, que é responsável por formar a cadeia de montanha dos Andes, a gente já vai ver sobre isso, né? E a placa africana. Aliás, a placa africana, ela em relação às outras, ela é a única que estaria parada, digamos assim, e todas as outras estão em movimento constante, né? Como eu já falei para vocês, certo? Existem várias formas dessa placa se movimentar uma em relação às outras. Existem os limites de placas transformantes, divergentes e convergentes. Transformantes é quando uma placa se esfrega na outra, tá? Esse é o que provoca o pior tipo de terremoto. Já vou explicar o porquê. Existe a placa divergente, que é quando elas estão se abrindo, né? E a passagem do magma entre elas é que provoca os tremores e tal, e aí tem o terremoto. E o limite convergente é quando as placas estão se chocando. Nesse caso aqui específico que vocês estão vendo aqui, ó, uma placa está indo para baixo e outra placa está se dobrando e formando cadeia de montanhas, né? Ó, uma placa está indo para baixo e a outra está se dobrando e formando de cadeia de montanhas. Mas também existem limites de placas onde as duas placas se chocam e as duas vão para cima, né? E aí forma cadeias de montanhas também, só que por consequência, montanhas mais altas. Por que o limite transformante é o tipo de terremoto mais forte que pode acontecer? Porque existe um acúmulo de energia muito grande quando as placas se esfregam uma na outra. Estou imaginando, vou ver se a minha câmera aqui vai pegar, vocês vão pegar a minha mão aqui certinho, ó. Quando uma placa está indo para um lado e a outra está indo para o outro, elas estão se esfregando, elas estão armazenando força. Armazenando, chega um momento que dá o escapão. Certo? E aí é que vem aquela história do 3, 4 centímetros por ano. Tá, professor, é uma velocidade tão pequena, como é que pode provocar um tremor tão grande? Aí eu peço para vocês imaginar a seguinte situação. Duas motos pequenas batendo de frente a 10 km por hora. Duas motinhas, duas bizinhas, né? Os caras vêm ali, bate de frente. Vai morrer alguém? Não. Pode entortar um ar, alguma coisa assim, mas vai ser um acidente leve, 10 km por hora, né, uma velocidade muito pequena. Agora peguem duas carretas carregadas, né, bitrem ou treminhão, como a galera gosta de falar, nas carretas grandes e tal, e bota essas duas carretas baterem de frente aos mesmos 10 km por hora das motos. Capaz, né, pode até acontecer um acidente gravíssimo, inclusive com os motoristas dessa carreta. Por quê? Porque os para-choques das carretas vão se encontrar, mas eles vão ter que armazenar toda a energia de todo o peso da carreta que está atrás ainda vindo com a mesma intensidade. A moto era só aquele peso pequeno ali. Imagina que uma moto e uma pessoa em cima tem 150 quilos. Né, digamos assim, a moto pesa uns 80, 100 quilos e a pessoa mais uns 50 quilos. Agora uma carreta que pode chegar aí a pesar 80 toneladas, 70 toneladas, uma contra a outra. Imagina então uma placa tectônica que carrega um continente em cima dela, né, que carrega um oceano em cima dela. Então, por menor que seja a velocidade, o impacto de uma placa com a outra, de esfregar uma com a outra, né, provoca alterações
gigantescas, né? E essas vibrações desses choques são transmitidos para a superfície, o que provoca então os terremotos, certo? Aqui é aquela situação que eu queria explicar para vocês melhor, ó, de como uma placa vai para baixo, outra placa vai para cima e forma uma cadeia de montanhas, né? Aqui, ó, quando uma placa oceânica encontra uma placa continental, a placa oceânica entra em subducção e um cinturão de montanhas vulcânico é formado na margem da placa. E quando são duas placas continentais, é o que forma a cadeia de montanhas do Himalaia, que justamente são as cadeias de montanha mais altas que tem. Então elas se chocam, né, que é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o pico do Everest, que fica na cadeia de montanhas do Himalaia, que é o ponto mais alto do mundo, né? 8.800 metros de altitude, ou seja, 8,8 quilômetros de altura em relação ao nível médio do mar. Beleza? Então, quer dizer que a cada tempo que passa o Everest fica mais alto? Sim. Cada ano que passa, 2, 3 anos, o Himalaia fica mais alto? Sim. A Cordilheira dos Andes, as montanhas dos Andes ficam mais altas? Sim. 1, 2 centímetros por ano? Mais ou menos isso também, meio centímetro, depende tudo da movimentação e de como que vai interagir toda a superfície, a geologia daquele lugar. Porque a placa continua vindo, elas continuam se movimentando. O acidente, digamos assim, continua acontecendo numa velocidade muito pequena, porque a velocidade é muito pequena. Certo? E a cada vez que quebra uma rocha, que acontece uma rachadura, que acontece uma fricção, alguma coisa, nesse momento então vai acontecer o quê? A liberação da energia em forma de tremor, que é propriamente o terremoto. Certo? Então o terremoto ele acontece lá embaixo, a 30, 40 quilômetros de profundidade em relação à superfície, certo? E esse tremor então é sentido na superfície mesmo, ele ocorrendo numa profundidade tão grande. Os terremotos, vou chamar a atenção para vocês que isso pode vir a ser perguntado em Enem, em vestibulares e tal. Aumentou o terremoto por causa da poluição. Gente, os terremotos, até hoje, né, futuramente provavelmente vai ser assim também, não adianta, não tem nada a ver com nenhuma ação humana. Né? Especialmente a gente está falando, claro, dos terremotos, os tremores de grande proporção, não é a explosão de uma dinamite, não é isso que eu estou falando dos terremotos de grande proporção, esses que atingem magnitudes muito grandes, não tem nenhuma relação com as atividades humanas, estão muito abaixo da Terra para nós termos influência. Então, essa é uma pegadinha dizer que atividades humanas estão provocando mais terremotos, tá? E, obviamente, o terremoto, ele também pode acontecer num lugar onde a superfície é mar. Só troca o nome. Ao invés de ser terremoto, vai ser maremoto, ok? E aí vai ter aquela situação em que o maremoto vai provocar um tremor na água e esse tremor na água, se for próximo a uma área litorânea, vai gerar um tsunami. Certo? Então existe uma diferença. Em alguns livros vocês podem encontrar que maremoto e tsunami são a mesma coisa, tá? Mas já é quase de praxe dizer que os especialistas eles não gostam de dizer dessa forma, certo? Eles já estão dizendo, ó, o terremoto, claro, o tremor na terra. O maremoto é o tremor no fundo do oceano que provoca a vibração na água, certo? E se essa vibração for próximo a um litoral, né, uma distância de 30, 40, 50, 60, 100 km, depende tudo da intensidade desse abalo, vai provocar uma onda de grande magnitude, uma onda de grande altura, de grande poder de destruição. Ok? Então, isso é a diferença entre maremoto e tsunami. Porque vocês imaginem, por exemplo, que lá no meio do oceano acontece um maremoto. Ok? Provoca uma vibração da água. Só que está muito no meio. Não existe energia o suficiente para essa vibração da água transformar uma onda próxima à superfície. Ou seja, aconteceu a onda? Não. Então, o maremoto é uma coisa e o tsunami é outra. Obviamente, os dois estão muito ligados entre si, ok? Sempre que se fala em maremoto, já quis até falar algumas vezes durante esse vídeo aqui para vocês, maremoto, terremoto, tsunami, sempre se vê essa palavrinha aqui, ó, escala Richter. Né? Richter é o nome do cara que inventou essa escala, que na verdade ela mede a intensidade do terremoto. Só que para medir a intensidade de um terremoto eu tenho que ter um aparelho que é o sismógrafo, que eu já vou falar dele, tá? Mas toda vez que fala em escala Richter, vocês vão se acostumar com esses números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não vão se acostumar tanto, porque quando os terremotos atingem essa magnitude aqui, eles não são muito destruidores, ó, geralmente não é sentido, mas pode ser registrado pelo aparelho. Né? Às vezes podemos, a partir, né, entre o 3, o 4 e o 5 ali, dependendo pode ser sentido. Mas quando começa aqui o terremoto 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Ué, a escala Richter passa de 10, professor? Passa, a escala de Richter passa de 10 facilmente. É que, na verdade, eu já vou explicar para vocês o porquê que muitas vezes os repórteres, eles dizem de forma errada, dizendo, a escala Richter só vai até 10. Não é isso. Mas eu vou deixar essa pulguinha aí já para resolver já para vocês e explicar o porquê, tá? Mas sempre que fala em escalas acima de 7, 8, ou aquele que aconteceu no Japão em 2011, que gerou aquele tsunami gigantesco lá também, né? Vários mortos, uma destruição grande lá na ilha do Japão. O terremoto foi de 9,1, certo? Na escala Richter, um terremoto devastador, tá? Mas, por exemplo, já teve terremoto que se imagina que naquela época que ele aconteceu, não tinha um aparelho, não tinha tecnologia ainda para medir, mas se imagina terremotos aí que já aconteceram no mundo na casa dos 13, 14 graus na escala Richter. Como assim, professor? Passa de 10? Passa. Pode passar de 10 sim, tá? Pode ser muito destruidor. Porque um tremor, ele não pode ter um limite. Se tiver um choque de placa maior, vai ser mais tremor. Então, um de 10, aí vem um tremor mais forte, vai ser 10 também? Não, ele vai ser maior. O que acontece com a escala Richter, que se fala muito que ela vai até 10, é porque o sismógrafo, o aparelho que foi desenvolvido em especial, né, ele trabalha com a situação de registrar no máximo até 10. Né, a tecnologia que foi inventada, os sismógrafos mais antigos, certo? Porém, hoje, como vocês podem ver aqui, o sismógrafo hoje se tornou digital. Então, o digital, né, ele já tem a capacidade de marcar, então, se o terremoto passar de 10. É muito difícil acontecer, mas pode acontecer. E quando acontecer, obviamente vai ser notícia internacional. Se for próximo a um centro urbano, alguma coisa assim, vai provocar uma notícia, né, aí uma devastação muito grande. Ok? Beleza? Eu vou falar agora para vocês de alguns casos específicos de terremotos. Ok? O caso do Japão que chama muito atenção. O Japão tem muito. Por que o Japão tem muito terremoto? A gente, com o conhecimento que a gente construiu até agora, e vendo essa imagem aqui, vocês já conseguem saber o porquê que o Japão tem tanto problema com terremoto. É porque o Japão fica próximo ao encontro, ele está sobre, na verdade, ele está em cima do encontro de 3 placas, não é só uma, não é só duas, são 3 placas tectônicas. A placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa euroasiana, que é a maior de todas, certo? Então aqui, ó, ele tem um ponto em comum, vários pontos em comum entre essas placas. Então essas placas elas estão se esfregando, estão se chocando uma contra a outra, né? Muitas vezes isso pode acontecer no lugar onde é oceano. A rocha vai passar a vibração para a ilha, né? Pelo contato que a rocha tem com a ilha, ou então vai passar essa vibração para o mar e acontecer na forma de um tsunami, que foi o que aconteceu em 2011. Primeiro eles sentiram um tremor de terra, né, que aconteceu, eu não lembro bem certo a distância agora, se é 30 ou 35 quilômetros do litoral do Japão. E depois de alguns minutinhos veio o alerta que o tsunami estava chegando, né, porque o tremor aconteceu lá no meio do, desculpa, lá no oceano, mas pela rocha chegou primeiro o tremor na ilha e depois é que veio a vibração da água em forma de tsunami, né? E assim, ó, gente, o Japão tem terremoto o tempo todo. Só que só vai virar notícia se o terremoto for de grande magnitude, né? Por que não é notícia os terremotos de 5, 6 até 7 na escala Richter? Por causa disso aqui, ó. Os caras já têm a tecnologia, né? Muitas construções já têm a tecnologia, como vocês podem ver bem aqui do meu ladinho aqui, ó, certo? De construir as grandes estruturas, casas, pontes, prédios, viadutos, enfim, colocar mola, amortecedor para absorver, né, essa vibração. E aí já não tem mais tanto estrago. E se não tem tanto estrago, não vira tanta notícia, né? Porque, enfim, a notícia ela acaba ganhando maior repercussão quando ela tem esse lado mais negativo da destruição e tal, né? Então, como vocês podem ver aqui na imagenzinha, como absorve o impacto, né? O caso da falha de San Andreas, que tem lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é que é uma zona de convergência de placas, na verdade, convergência não, onde elas estão se esfregando uma na outra. E essa situação de uma placa estar se esfregando uma na outra, ela se evidencia na superfície, certo? Se espera ainda um terremoto de grande magnitude na falha de San Andreas, que vai atingir principalmente essas cidades aqui muito famosas. A gente tem nesse caminho aqui, especialmente a cidade de Los Angeles, a cidade de São Francisco, onde tem aquela Golden Gate, né, aquela ponte bonita lá que aparece em vários filmes e que é destruída em vários filmes também, né? Mas ela continua lá. Ela até foi feita para suportar um terremoto de até 9 pontos na escala Richter, 9 graus na escala Richter. Mas a falha de San Andreas pode provocar um terremoto mais
forte do que desce, certo? Porque faz muito tempo que eles estão esperando esse terremoto. Aconteceu uma vez, na verdade, em 1860, se eu não me engano, certo? E está aguardando ainda muito tempo para acontecer um terremoto novo, né? Meio difícil de prever quando ele vai acontecer, mas ele vai acontecer, ok? E no caso do Brasil, né? Quando se fala em terremoto no Brasil, se fala assim, ó, gente, vou falar com bastante calma agora para vocês, tá? Quando se fala em terremoto no Brasil, se fala uma frase clássica: o Brasil nunca vai ter terremoto. Ah, porque no Brasil nunca vai ter terremoto. A palavra nunca é muito forte. A palavra nunca tu pode usar, por exemplo, para dizer assim: ah, o Palmeiras nunca ganhou o Mundial. Tudo bem, tá? Isso aí pode usar. Mas é assim, ó, o Brasil nunca vai ter, já está errado, porque o Brasil já teve. E o Brasil continua tendo. Esse mapa que vocês veem aqui do lado aqui, ó, ele mostra os tremores de magnitude superior a 3,5. Por menor que seja, são terremotos, tá? Já teve terremoto até na casa de 5 graus na escala Richter aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. É um terremoto que aconteceu em 1886, certo? E atingiu essa magnitude. A gente sabe a explicação, agora com o que a gente construiu de conhecimento, do porquê que o Brasil não tem terremotos de grande magnitude, né? Porque o Brasil está no meio da placa. É como se naquele acidente da carreta, do exemplo que eu dei para vocês ali no começo, a gente estivesse no meio da carreta, então a gente não sofre nada. O problema é quem está nas bordas da placa, né? Quem está nas bordas, então aqui ó, o Chile, o Peru, estão nas bordas das placas, então eles têm terremotos constantes. Nós aqui no meio, dificilmente sente alguma vibração. E quando acontecem essas vibrações, é porque aconteceu um terremoto muito grande longe da gente, certo? Ou por movimentos dentro do próprio interior da nossa placa tectônica, alguma rachadura, algum movimento mais brusco do manto, alguma coisa nesse sentido, que é transmitido para a superfície, mas que realmente não são terremotos de grande magnitude. Mas a gente não pode dizer que o Brasil nunca vai ter terremoto, ok? Então fiquem ligados nessa situação. Beleza? Então, gente, então basicamente isso. Eu me despeço de vocês dessa parte do conteúdo aí, desse atividades remotas 4, com essa imagem aqui, que ela é assustadora, do terremoto e do maremoto, né, que atingiu, e do tsunami, que atingiu o Japão em 2011, né, onde o cara perdeu a casa, mas ganhou um barco. Mas enfim, né, gente, complicado, né, bem isso aí mesmo. Certo? Beleza? Então, gente, obrigado pela atenção aí e tenhamos um bom dia.